Tudo bem? Como estamos? Como estamos todos nessa inerrância aí da pandemia? Continuaremos, né? O mundo está vivendo numa inerrância. Estão caminhando as grandes potências para não sabe onde. E até a parte, vamos dizer, espiritual das igrejas também não sabe o que fazer. Porque realmente Deus nos deu, a igreja, o poder de curar, levantar enfermos, às vezes ressuscitar, certo? Nos deu o poder. Mas existe, em certos tempos, que Deus tem a prerrogativa da soberania de Deus, o tempo. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo vai durar? Mas o tempo, como está escrito em Atos dos Apóstolos, o tempo é para a soberania total de Deus. Só Deus sabe os tempos. No caso, o tempo da volta de Jesus, só Deus sabe. Jesus não sabe. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no início. Então, o que acontece? O tempo é prerrogativa da soberania de Deus. O juízo também é uma prerrogativa da soberania de Deus. Eu tenho para mim que Deus está mostrando quem é o soberano, porque as pessoas acham que podem tudo e nós não podemos tudo, ok? Eu estava aqui lendo sobre Ezequiel 34, tá? E tem Ezequiel 34, vamos ver, que fala dos pastores de Israel. Leiam depois, mas como é um texto muito grande, eu vi aqui uma parte para que quando ele pediu para Deus mandou, né, para Ezequiel falar aos pastores infiéis de Israel. Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aqui no final, só para fechar, 28, 34 e 28. Está falando da restauração das ovelhas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Essa palavra aqui, no contexto geral, eu sei que está falando para Israel, porque a igreja não está falando para a igreja, porque a igreja aqui não havia sido ainda revelada, manifestada. Mais tarde que seria revelada ao apóstolo Paulo, ok? Mas aqui está falando do modus operandi de Deus, ok? Está nos revelando o modus operandi, o modo como Deus opera. Está falando aqui da soberania de Deus, que Ele dá dons, Ele dá profecias, Ele dá revelações. Mas a soberania é do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E a seu tempo, a seu devido tempo, Ele opera. A seu devido tempo, Ele nos manda falar. A sua essência, nós somos essência de Deus. Ele está acima de nós. E em nós irradia o seu poder, irradia tudo de bom do Senhor. Mas quando as coisas escapam do nosso controle, Ele entra com providência, mas Ele entra com providência no seu devido tempo. Porque Ele é soberano do tempo, é o Senhor do tempo. Ele opera também com juízo, porque Ele é o Senhor do juízo. E aqui em Ezequiel,
ele estava falando da restauração de Israel. Eu creio que atualmente, que essa pandemia, tudo isso, é misericórdia de Deus, para que nós possamos nos voltar para Ele. E não falar somente aos pastores, mas aqueles que são pastoreados, aqueles que dizem assim, eu pago o dízimo, eu estou ajudando lá, aí qualquer coisa é com ele e Deus. Se você está falando assim é porque você está vendo alguma coisa e está fechando os olhos e está fingindo que não vê. E não será dado por inocente também não, seja lá o que for que estiver vendo. Então, não terceirize a sua fé, porque o juízo virá sobre todos. Mas eu não sei de nada. Você não sabe de nada porque não quer. Porque você pode estudar mais um pouquinho de português, pedir ajuda a alguém para interpretar, porque Deus não quer que nós terceirizemos a sua fé. Por isso que Ele colocou Jesus Cristo sobre nós, sem precisar de sacerdotes. Porque estamos na nova aliança. Estamos na nova aliança. Saímos da antiga aliança. Não temos mais a arca da aliança. Temos aí várias arcas da aliança. Arca da aliança falsa. Por quê? O que acontece? Só existiu uma arca da aliança. Uma. E essa arca já foi. É coisa do passado, são sombras. Agora, não nos resta mais sacrifício. Se alguém manda você fazer sacrifício, está negando Jesus. Porque Jesus foi o único suficiente sacrifício. Se você faz sacrifício, não está acreditando no sacrifício de Jesus. Então, nos voltemos para Jesus, porque essa pandemia é um aviso de Deus, é a misericórdia de Deus para que nós voltemos para Ele. Então, que fiquemos com Jesus, somente com Jesus. Amém.